para isso, só para essas memórias constrangedoras. Que estavam muito divertidas. Gente, então a gente está começando, né, essa nossa segunda noite do Festival Fax, e eu gostaria de fugir um pouquinho ao protocolo, né, eu gostaria de fugir um pouquinho do cerimonial, que foi super bem feito, né, super bem feito. Ele foi me repassado pela Cris de Luca, não sei se ele foi feito pela professora Cris de Luca, ou a Cris de Luca está trabalhando com uma equipe, mas o cerimonial está muito bem feito. E eu gostaria só de começar essa noite de hoje fazendo um parênteses em relação à organização do Festival Fax. Nas suas edições anteriores, eu participei do festival, participei, né, da organização do Prêmio Rinza mais ativamente. Esse ano, porque eu estava envolvida em outras questões, né, estava, enfim, dedicada a outras questões também ligadas à instituição, eu não consegui colaborar muito, não consegui ajudar muito. Mas uma das coisas que me entusiasmou bastante, assim, é que eu acho que esse é um ano que é especialmente difícil para a gente se motivar. E eu acho que esse era um ano que a gente tinha muitas desculpas para que as coisas talvez não fossem exatamente perfeitas, ou que as coisas de alguma forma encolhessem, né, ou que as coisas dessem uma murchada. E esse ano, um ano, né, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas adversidades, era um ano que a gente ficou um pouquinho mais tolerante a que as coisas talvez não, né, tivessem probleminhas, assim. E eu tô muito feliz, assim, né? Eu sou quase convidada do Festival Fax, eu sou quase espectadora do Festival Fax, assim como vocês. Como eu já falei, eu não participei ativamente da organização, mas quando eu fui ver o que era o Festival Fax 2020, assim, me deu um misto de orgulho dos meus colegas e uma motivação, assim, de final de ano. Eu vou endereçar essa minha fala especificamente ao Francisco Santos, né, Chico, e a Cris de Luca, mas eu sei que tem muitos outros professores e muitos outros alunos envolvidos nesse projeto, mas, né, são as pessoas que eu falo mais diretamente. Então eu vou endereçar vou dizer um agradecimento, tá? Um agradecimento e um agradecimento pessoal. Não é nem um agradecimento da professora, é um agradecimento pessoal, porque eu acho que esse ano, tudo que foi feito, né, tudo que conseguiu manter um padrão já foi excelente. E eu acho que vocês conseguiram extrapolar o padrão que a gente vinha mantendo nos últimos anos. Então eu posso chegar e dizer que o Festival Fax 2020, assim como ele vinha fazendo nos anos anteriores, ele cresceu, ele está maior e ele está melhor. Tá? Então eu gostaria de dizer isso para vocês, que num ano como esse, não sei nem qual é a palavra que se utilizaria para definir isso. Isso é muito excepcional. E para isso tu precisa de muita motivação. E o meu agradecimento, na verdade, é por essa motivação no final do ano, né? Que a gente já está lá se arrastando para chegar, né, no final do ano, e vocês deram esse sopro ainda de motivação agora. Então, meus parabéns a todos os envolvidos, mas em especial ao Francisco Santos e a Cris de Luca, que eu sei que estavam ali, né, pegando junto. Então, voltando ao cerimonial muito bem feito, que me foi entregue, não sei quem fez, mas muito bem feito esse cerimonial. Eu gostaria de começar a noite dando as boas-vindas a todos os alunos, né, que estão aqui presentes, a todos os professores. Esse é o nosso segundo dia de festival, né, que tem um tema também maravilhoso, que é do caos ao cosmos. Também ouvi falar que foi uma ideia do prof. Francisco Santos. E nessa edição do festival, um pouco diferente das demais, né, estamos trazendo uma nova visão do caos que vivemos nesse ano de 2020. Espero que ao final dessa semana vocês possam ver o caos como uma força potente para experimentar e entender novos contextos e vislumbrar oportunidades. Hoje, a gente tem uma profissional aqui que veio falar com a gente justamente sobre isso, né? Justamente sobre esses momentos de reinvenção, justamente sobre esses momentos de crise e sobre esses momentos em que as coisas estão saindo dos seus lugares e encontrando novos lugares. Mais especificamente, esse caos, né, ou essa crise, ou essa mudança, a nossa convidada de hoje vai falar da perspectiva do mercado de trabalho. Então, a nossa convidada, né, é a Priscila Tescaro, comunicóloga, formada em jornalismo, com MBA em marketing e especialista em profissões do futuro. E nos fará pensar sobre os caminhos para os profissionais da comunicação durante e após a pandemia. Eu queria dar as boas-vindas à Priscila, dizer que
Eu já conversei, né, a gente já conversou previamente, a gente, né, inclusive adorei a conversa, fiquei mais ansiosa, ainda já estava ansiosa pelo tema, quando eu conheci a Priscila, fiquei mais ansiosa para ouvi-la ainda essa noite. E eu gostaria de explicar para vocês como que a gente organizou essa noite de hoje, né? Então, eu e a Priscila tem uma fala que vai durar, de abertura, que vai durar em torno de 40 minutos, né? E depois dessa fala, a gente vai abrir para perguntas. Aqueles que se sentirem com vontade de enviar as perguntas, eu vou ficar com um olho na Priscila e com um olho no chat e vou organizando essas perguntas aqui do lado. Também gostaria de avisar que ao final desta palestra, a gente vai disponibilizar aqui no chat o link para as horas complementares. Esse é um Google Form que só pode ser preenchido por aqueles alunos que não têm aula durante essa noite, né, que ganharão, então, as horas complementares respectivas a esta palestra. Eu acho que a Priscila já está como apresentadora. Priscila, se tu quiser abrir a tua... que eu já estou chamando de Pri, né? Priscila, se tu quiser abrir a tua câmera, a palavra é tua, né? Eu vou fechar o meu microfone só para não dar problema de algum som vazar aqui. Seja bem-vinda e vamos começar essa conversa, Pri. Olá, vocês estão me ouvindo porque eu não consigo me ver ainda. A gente está te vendo e te ouvindo, Pri. Ah, então tá, perfeito. Bom, tudo bem? Boa noite a todos. Agradeço muito o convite. A Cris De Luca, que nós trabalhamos juntas, e o convite veio dela, então fiquei bem feliz de poder estar aqui com vocês essa noite e espero poder compartilhar um pouco do meu trabalho, um pouco do meu estudo e falarmos um pouco do futuro da comunicação, dos profissionais na área de comunicação e o que vem pela frente aí. Eu estou com uma palestra aqui, eu vou colocar no modo de apresentação e você, Camila, por favor, se tiver algum problema, tu me avisa, que aí eu posso encaminhar, mas eu acho que tá tudo ok, eu já subi, vamos ver se... Aqui tá aparecendo perfeito para mim, Pri. Tá aparecendo no cantinho pequenininha e a gente vê a apresentação no centro da tela. Perfeito, então. Então, vamos lá. A Cris me passou esse tema, né, para a gente falar sobre o futuro da comunicação e os profissionais de carreiras múltiplas, né? Por que eu vou falar sobre esse tema? Como a Camila apresentou, eu atuo hoje com reposicionamento de carreiras e carreiras múltiplas, né? Como que eu cheguei até aqui? Eu sou jornalista por formação, tenho esse currículo aí que brilhantemente a Camila colocou, mas mais do que isso, eu sou uma pessoa apaixonada por ouvir e conhecer histórias de profissionais. Então, a minha habilidade na área de comunicação me conduziu para uma carreira que não existe. E é um pouco disso que a gente vai conversar aqui, né? Diante de tantas transformações no mercado de trabalho, a gente se depara com, na minha opinião, a beleza de poder criar uma carreira que ainda não existe, mas que está alinhada com quem você é, com aquilo que você acredita, né? Então, eu fui buscar ferramentas e fui buscar formações para poder olhar para essa área de transformação, para essas transformações e poder contribuir com outros profissionais, né? E eu faço isso por meio da comunicação, das minhas habilidades de jornalista, que é isso também que eu vou falar um pouquinho para vocês, nas nossas habilidades, que elas não são apenas as técnicas que a gente adquire ao longo da faculdade, dos demais cursos. A gente também desenvolve as habilidades comportamentais e que cada vez mais elas são importantes e fazem a diferença, onde a automação vai ocupar cada vez mais espaço. Eu trago aqui uma reflexão para vocês. Todo esse conteúdo que eu apresento aqui para vocês, se vocês depois quiserem, eu disponibilizo, ele foi construído com base no relatório do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho. É um relatório que eles divulgam de 2 em 2 anos. A primeira edição foi em 2016, depois 2018, e esse ano eles lançaram a de 2020 em janeiro, quando ocorre o fórum, mas agora eles fizeram uma atualização. Então, esses dados são de outubro de 2020,
que é o período pós-pandemia. E essa frase é uma das frases que ilustram o início do relatório, que diz que o futuro do trabalho já chegou para a grande maioria dos profissionais do conhecimento, né? E o que são esses profissionais do conhecimento? Somos nós, as pessoas que não lidam mais que não utilizam mais a sua força física como moeda de troca, né, para um trabalho. Quando a Revolução Industrial aconteceu, os trabalhadores eram contratados pela sua força física, né? A parte intelectual não era valorizada, eram poucas pessoas que detinham esse conhecimento. E nessa era que a gente vive, que começou por volta dos anos 60 para cá, o profissional do conhecimento ele está cada vez mais valorizado. Essa transformação, ela tinha uma previsão, né? Essa mudança de trabalho, de foco de trabalho para os profissionais do conhecimento, ela tinha uma previsão de acontecer ao longo dos próximos 5 anos. Mas a pandemia antecipou muitas tendências. E tudo que estava previsto para a próxima década, até 2030, está cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido, porque a gente vive num mundo VUCA. Eu imagino que vocês possam já ter ouvido essa expressão, né? Ela, em inglês, é VUCA, em português é VICA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Por que é isso? A gente vive nesse mundo aceleradíssimo, cada vez mais, tudo é urgente, tudo é para ontem, e as transformações, elas não duram mais como antigamente, né? Tem estudos que apontam que um ciclo de trabalho dura em média 10 anos e que cada vez vai diminuir mais, né? Então você imagina uma pessoa que tem uma carreira, uma vida profissional de 40 anos, porque a gente também está vivendo mais, viver na mesma carreira durante esse período já não é mais possível, nem se ela quiser. Não é possível porque o mundo não permite mais isso, né? Eu sempre comento com os meus clientes, com as pessoas, nos meus conteúdos, que eu não sou mais a mesma pessoa quando eu tinha 17 anos e prestei vestibular, né? Então, da mesma forma que o mundo está se transformando, eu, enquanto profissional, também estou. Então, eu, pessoa física, acompanho essas transformações e esse mundo VUCA, né? E ele é muito incerto também. Em janeiro, a gente nunca imaginou que passaríamos quase 10, 11 meses até agora dentro de casa, numa pandemia, e mudando o trabalho, mudando a rotina de trabalho de uma forma absurda, né? Um dia estávamos na rua trabalhando, no dia seguinte todo mundo em casa, entendendo como é que funcionava home office, escolas precisando adaptar sua forma de ensino para EAD, ou seja, é incerto, né? De uma hora para outra o mundo parou, né? E ele é complexo, porque nada é tão fácil como antigamente, a gente está sempre com 1000 questionamentos, a gente está sempre com várias demandas diferentes, ou seja, é preciso estar o tempo todo atualizado para saber lidar com essas diferenças que a gente vive. E a gente não tem só uma resposta certa, né? Já passou também do tempo onde só tinha um caminho, só tinha uma forma de seguir, uma forma de trabalhar. Hoje em dia tem várias possibilidades, hoje em dia tudo é possível. E cada vez mais esse mundo VUCA vai estar presente na nossa vida. Então, a gente saber como lidar com as diferenças, a gente ter adaptabilidade, resiliência e entender que essas transformações, elas precisam fazer parte da nossa vida profissional, essa pessoa vai conseguir se destacar e se manter mais tempo no mercado, seja em uma empresa ou tendo várias carreiras, né? Então, esse é um cenário que é importante a gente ter em mente e levar para o restante da vida e sempre perceber quais são as atualizações, porque cada vez mais elas vão acontecer. Como eu falei, essa apresentação aqui foi baseada nesse relatório do Fórum Econômico e eles trouxeram um dado que 85 milhões de funções poderão ser substituídas por robôs, né, por automação, até 2025. E talvez você aí do outro lado esteja perguntando, se questionando que isso não vai acontecer comigo porque eu sou da área de comunicação, jornalista, publicitário ou RP, e as empresas precisam de mim enquanto cabeça criativa, né? Mas não é mais assim.
já existem protótipos de robôs que fazem o que um jornalista faz, que é escrever texto. Assim como já existe implantado programas que constroem os documentos dos advogados, aqueles documentos que são padrão e que os advogados apresentam no fórum para determinados temas. Então, quer dizer, a inteligência artificial, ela já existe. O robô não consegue ter a mesma empatia que eu tenho, o robô não consegue ser criativo como eu sou, mas o robô consegue fazer atividades repetitivas e que são mais baratas para o empregador do que uma pessoa humana, né? A gente aqui no Brasil tem aquela carga tributária muito grande. Então, imagina que um robô pode construir um texto, e eu não estou colocando aqui a qualidade, não estou trazendo essa questão da qualidade, eu estou trazendo a reflexão de o quanto a gente precisa se reinventar para não ser engolido pela automação. Isso em qualquer área, né? Então, aqui, nesse dado, eles não apontam uma área específica ou uma profissão específica. É, de uma forma geral, 85 milhões de pessoas podem perder o seu emprego para a automação. Esse dado, ele estava na casa dos 65 milhões até janeiro desse ano. Mas houve um boom de transformação digital. As empresas precisaram se atualizar por conta da pandemia e migrar muito para o digital, né? E o que acontece? Em paralelo aos 85 milhões, tem um alívio aí, né? 97 milhões de outras vagas podem surgir. Então, a gente tem um superávit aí de 85 para 97, são 13 milhões, né? 13 milhões de vagas que a mais do que aquelas que vão acabar. E o que acontece com essas vagas? O olhar que a gente precisa ter para isso é que são vagas que um robô não faz, dentro de atividades que ainda não existem ou que estão surgindo ou que foram recentemente incorporadas no mercado de trabalho. Ou seja, não é porque a minha atividade não faz parte dos 85 milhões que eu estou seguro no meu emprego ou na minha carreira. Eu preciso me reinventar dentro da minha carreira. Eu preciso descobrir novos caminhos dentro da minha carreira. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, sendo repetitiva, certamente um robô mais cedo ou mais tarde vai ocupar e eu vou fazer parte dos 85 milhões e não dos 97. Por isso que eles chamam de emprego do amanhã, que são essas novas profissões ou essas atualizações de profissões que já estão surgindo. E o que isso representa também, né? Aí eu trouxe um recorte aqui para vocês, eu peguei mais ou menos a faixa etária de universitários, pode ser que tenha gente mais velha, me desculpa, mas 65% dos empregos da geração Z, que é essa pessoal que nasceu de 98 a 2010, ainda nem existe. A pandemia, eu reforço, acelerou um pouco disso, mas, por exemplo, o meu filho tem 11 anos e a profissão que ele vai escolher daqui 5 ou 6 anos na faculdade pode ser que nem exista ainda, né? Então, a gente tem que focar, olhar para fora desse universo dos 85 milhões e pensar nesses 97, o que eu quero fazer e aonde eu me encaixo, né? Porque 54% das profissões que a gente conhece aqui no Brasil tem potencial de automação nos próximos 5 anos, né? Não que vai sumir tudo, não é terra arrasada, os robôs não vieram para simplesmente tirar a gente de todas as nossas ocupações, mas eles estão ali paro a paro, assim, eles estão na mesma raia que a gente, quase nos alcançando. E são números muito expressivos, né? Imagina mais da metade dos empregados, dos trabalhadores no Brasil, tem a possibilidade de perder o emprego para uma automação. O que vai fazer a diferença? O que eu ofereço para o meu empregador, ou o que eu ofereço para o meu cliente, no caso, se é um empresário ou um profissional liberal, qual é o diferencial que eu tenho que um robô não faz? O que eu tenho de especial? Que problema eu resolvo na minha carreira que um robô não consegue fazer? Então, as habilidades comportamentais, principalmente aquelas que se colocam no lugar do outro, que olham para o outro, elas serão cada vez mais importantes.
porque o robô não consegue ter aquele momento de se colocar no lugar e de pensar com a cabeça do cliente ou do empregador ou daquela demanda que está sendo solicitada. E aqui eu trouxe esse dado que eu achei ontem, que eu achei muito interessante, fazendo parte desse raciocínio de mudança de carreira, ou então, será que eu sigo nessa carreira que eu estou, né, diante desses números que eu trouxe aqui para vocês? Ao longo dessa pandemia, nesse ano, 56% das pessoas entrevistadas nessa pesquisa desse ano agora, da Pearson, chegaram a repensar suas carreiras por conta da Covid. Imagina que no Brasil também metade das pessoas acharam que ou a sua carreira vai deixar de existir, ou que o seu trabalho pode ser substituído por uma máquina. São números que a gente precisa sempre olhar se está preocupado com o futuro profissional ou se não quer concorrer com uma máquina. A gente tem aqui no Brasil, principalmente aqui, na Europa já não é tanto, mas a gente tem aqui um foco muito grande na questão econômica, né, por uma série de razões. Mas o trabalhador formal, carteira assinada, ele é muito caro para a empresa. Quanto mais as empresas precisarem automatizar as suas tarefas em função de ter dificuldade de pagamento, né, de não conseguir abraçar todas essas questões, elas vão fazer isso. E o risco de eu ser substituída por uma máquina é cada vez maior. Toda essa transformação e esses números aqui que podem ser impactantes no primeiro momento, eles não acontecem do dia para a noite. Eles já vêm num processo de construção que os estudiosos e os futurólogos chamam de mudança da hard economy para soft economy. A gente sai dessa era industrial que a gente vivia, onde era tudo muito, eu chamo de quadrado, né? Tudo muito com linhas retas, duro, como essa hard economy, onde eu só tinha uma carreira, onde eu só tinha um salário, onde era tudo muito, era alta performance o tempo todo, eu precisava trabalhar 12, 15 horas por dia, o happy hour foi inventado para a gente ter um momento de lazer fora do emprego, o emprego era sinônimo de status, mas ao mesmo tempo me exigia muito, e eu tinha que trabalhar das 9 às 9 da noite, num único escritório, dedicação exclusiva. Essa hard economy, que exige muito mais do profissional braçal, muitas vezes, a gente está migrando para essa soft economy, onde permite ter uma maleabilidade maior. Então, eu posso ter mais de uma carreira. Tem estudos que apontam que a gente vai ter até 6 carreiras ao longo da vida profissional. Eu confesso que eu estou na minha 4ª, eu ainda acho que tenho mais 2 ainda para poder me transformar. Eu posso ter diversas fontes de rendas, eu posso ter uma performance com mais fluxo, com mais qualidade, não significa que eu vou ter uma demanda menor, mas eu vou poder fazer no meu tempo, porque o mercado permite isso, a sociedade vive num ritmo diferente, por isso que o mundo VUCA está lá, porque cada momento a gente está se transformando, então a sociedade também está passando por essa transformação de olhar mais para o ser e não tanto para o ter. Essa soft economy passa justamente por isso. E a questão dos offices, né, do me-office, a pandemia comprovou isso, né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar porque eu não preciso mais da produtividade, eu preciso da entrega, né? Quer dizer, eu não preciso do horário, eu preciso da produtividade e da entrega. Então, o meu empregador não precisa mais me ver uma vez que ele sabe que eu estou entregando. É claro, com raras exceções, a gente tem problemas de empresas que na pandemia surgiram várias matérias mostrando empresas que colocaram espiões nos computadores. O banco JP Morgan, ele anunciou que os funcionários deveriam voltar ao trabalho nos Estados Unidos em junho, no auge da pandemia lá deles, porque eles apontaram que não estavam produzindo como antes e houve uma epidemia, um surto de Covid no escritório deles, então eles fizeram uma revisão dessas políticas, ou seja, não estar presente no meu espaço físico não significa que eu sou mais produtivo, que eu sou melhor profissional. Pelo contrário, muitas vezes eu trabalhar de qualquer lugar onde eu esteja, com a cabeça mais leve, eu consigo entregar mais.
Então, esses 4 componentes, existem mais, mas esses 4 componentes da Soft Economy, eles fazem parte da nossa realidade de comunicação, principalmente, né? A gente consegue ter mais trabalhos por jobs, né? Então, a gente consegue pegar projetos, e essa é uma tendência. Então, a gente já conhece um pouco desse mercado de trabalhar por projetos, de trabalhos temporários, sem restrição geográfica, e essa gig economy. Esses 3 pontos iniciais, a gente já conhece um pouquinho, a gente ou já trabalhou dessa forma. Esses dias eu encontrei uma reportagem dizendo que tem uma agência daqui do Rio Grande do Sul, não vou lembrar o nome, que estava contratando profissionais de qualquer lugar do Brasil. O que isso significa? Que a agência agrega valor aos seus clientes, ao trabalho que ela oferece pela diversidade, né? Então, a diversidade ela não fica restrito ao homem, mulher, às crenças, ao gênero, a nada. A diversidade ela amplia os horizontes, né? E quando eu amplio os horizontes e trago novos olhares para minha empresa, para minha agência de comunicação, para o meu trabalho como repórter, eu faço a diferença porque eu estou ampliando essas possibilidades do que está acontecendo fora do meu mundinho, né? Se antes a internet já possibilitava isso, esses novos formatos de trabalho estão cada vez mais fortalecendo, elas estão mostrando que é possível isso. E aí, aqui eu destaco a gig economy, que é um termo que está sendo usado lá fora, que a gente está trazendo para cá agora nos últimos 2 anos, que é uma economia, ela não a gente tem que tomar cuidado com a questão da precarização do trabalho, tá? Então, muitas vezes utilizam esse termo da gig economy para falar de profissionais como os motoristas de aplicativos, como os entregadores, como essas pessoas que têm um segundo trabalho. Na verdade, a gig economy é voltado para aquelas pessoas que têm uma habilidade, que têm uma técnica e querem aproveitar o seu tempo livre para colocá-lo em funcionamento. Então, esse termo surgiu para os aposentados. Em Londres, isso é muito forte, porque a pessoa se aposenta com uma idade de 50 anos, 60 anos, e ela vai viver até os 90, até os 80. E ela quer se manter ocupada, né, mentalmente ocupada, mas ela quer incrementar a renda. Então, ela entra nesse modelo de trabalho, que é por jobs ou temporários, mas aproveitando o seu conhecimento. Eu não estou precarizando a minha hora de trabalho, porque eu preciso ganhar dinheiro de uma forma absurda. Pelo contrário, eu estou utilizando aquilo que eu sei fazer melhor para oferecer isso para uma necessidade do mercado. Então, isso é importante a gente ficar de olho, porque ela vai cada vez mais aumentar a sua presença no mercado de trabalho, e na área de comunicação, às vezes a gente pode ser explorado, né, pelas empresas. Então tem que tomar cuidado com isso para que não se torne o PJ, né? Eu trabalhei em agência, eu sei que não fique o PJ porque eu vou te pagar mais, porque eu não vou te contratar. Então não é isso, é você aproveitar o que tu sabe, aproveitar as tuas habilidades ou muitas vezes criar uma carreira nova, né? E não ser explorado. Falando português bem claro. E aí, então assim, seguindo essa linha de raciocínio, eu queria trazer para vocês esse panorama bem fresquinho sobre os setores que estão crescendo. Eu comentei com a Camila ontem que são 7 setores que vão estar cada vez mais em alta daqui para frente. Eles foram realmente atualizados agora em outubro, pelo Fórum Econômico, e aqui a gente tem a economia do cuidado, que é essa questão da saúde, né? Não tem como a gente fugir da economia do cuidado. Isso envolve todas as áreas de saúde, não só a telemedicina, como ficou muito forte, mas também essas questões de longevidade, né? Então, com o crescimento da expectativa de vida, as pessoas mais idosas vão demandar mais cuidados. Então, tem profissões surgindo nessa área, e tem uma que eu sou apaixonada, que é curador de memórias. As pessoas que vão ficando mais velhas, elas vão ficando muitas vezes esquecidas, uma série de doenças, enfim. Essa pessoa, esse curador de memórias, ele vem para contar uma história, essa história dessa vida da pessoa, e a pessoa ter essa memória, essa lembrança ao longo dos anos, enquanto ela viver, né? Então,
eu acho isso tão poético, mas ao mesmo tempo de um valor absurdo, né? Porque imagina a diferença que tu vai fazer na vida de uma pessoa quando você conta aquela história que ela pode estar esquecendo. Então, a economia do cuidado é você olhar para as pessoas que vão viver mais e que precisam de uma qualidade de vida melhor ou precisam se adequar a essas transformações na questão da saúde e do bem-estar mesmo, né? Engenharia e computação em nuvem, então todos os tipos de engenharia voltado para a área da internet das coisas, para inteligência artificial, e a computação em nuvem fortalecida assim, em grau máximo por conta dessa transformação digital que a gente está vivendo esse ano, né? Marketing de vendas e conteúdo, isso eu destaquei para vocês, depois eu vou falar um pouquinho de algumas profissões, de algumas tarefas, algumas atividades, carreiras que vocês podem ficar de olho, mas o marketing está em terceiro lugar, ele vai estar cada vez mais valorizado, porque a gente precisa não só vender coisas, não só vender produtos e serviços, mas a gente precisa entender o que o consumidor quer, né? Então, o pessoal de jornalismo pode olhar para a produção de conteúdo, e que também é uma narração, né? Eu vou ter uma história para contar. Então, eu não estou simplesmente empurrando nada para os meus consumidores, eu estou entendendo o que tem por trás daquele produto e serviço e contando essa história para agregar algo naquela vida. Inteligência artificial e dados também, porque a gente hoje em dia está tudo conectado, a inteligência artificial faz parte da nossa vida cada vez mais. A economia surge aqui, economia verde, né? Surge aqui em qualquer área que você possa imaginar que a sustentabilidade vai ser essencial. Então, desde a arquitetura, e a gente tem áreas da arquitetura que estão se especializando em sustentabilidade. Tem uma linha que é a arquitetura biofílica, que está chegando aqui no Brasil também, então que une a questão da sustentabilidade com o bem-estar das pessoas, de uma forma que antes não era pensado para cá. A parte da engenharia também voltada para a economia verde, então a sustentabilidade dessas gerações mais novas, não a minha, que eu sou da geração dos anos 70, mas essa geração mais nova que valoriza muito isso, vai ter espaço cada vez maior. Então, vocês podem até pensar num segmento do jornalismo voltado para a economia verde, que é algo novo. Então, é uma carreira que não existe, vocês podem criar, né? Pessoas e cultura é a valorização do ser humano, né, da pessoa dentro das organizações, principalmente. Então, com tantos robôs lidando com a gente, trabalhando com a gente, ter alguém que cuide da pessoa, olhar para aquele funcionário de uma forma que ele não seja mais um número também, porque a gente precisa entender que o gerenciamento de pessoas faz parte da vida das organizações. Então, e uma das habilidades é essa, o saber fazer esse gerenciamento de pessoas, de recursos humanos, é importante também. E aqui, por último, gerente de projetos especializados. E aí pode ser que não tenha muita explicação para isso. Como a gente vai trabalhar por projetos, e eu posso trabalhar aqui com uma equipe em Porto Alegre, São Paulo, no Canadá, na Inglaterra e na Índia, eu preciso de alguém que faça essa conexão e que comande isso. Então tem que ser pessoa que esteja ou ligada a essa área onde o projeto está sendo criado, ou alguém que tenha esse controle da empresa, que tenha uma visão sistemática ali do todo, né? Então, o gerente de projeto é uma função que ela é mais não é operacional, ela é mais do dia a dia, do detalhe e do cuidado para fazer as coisas acontecerem. E você pode ser de qualquer área de atuação, tu não precisa ter uma faculdade específica de gerenciamento de projetos ou uma especialização. Você pode ser jornalista e desenvolver essa habilidade do gerenciamento de projetos que façam parte do dia a dia da sua empresa ou da carreira que você vai trilhar. Essas transformações, vou tomar um pouquinho de água que eu tô. Essas transformações que a gente está vendo aqui, ela é do trabalho do futuro, que eu chamo de trabalho do presente. Porque as carreiras, elas serão cada vez mais pautadas em menos sobrevivência, que é pagar os boletos, e mais em expressão. Vocês que são mais jovens, seus 20 anos para trás, podem perceber nas escolhas que vocês fazem de marcas,
nos conteúdos que vocês consomem, vocês olham para algo que mostrem quem vocês são, que gere impacto na sociedade. Então, é aquela sociedade, como a gente chama, do ser e não do ter. Eu fui criada para comprar uma casa para ter segurança, para comprar um carro para ter segurança, ou seja, comprar coisas significava eu ter segurança e estabilidade na minha vida. Vocês, a geração do meu filho, quer rodar o mundo, quer experiências, quer aproveitar outras oportunidades, quer terminar a faculdade e experimentar um trabalho em outro país. Então, é exatamente essa oportunidade de eu viver de uma forma que tenha mais expressão, colocar naquele projeto, colocar naquela carreira quem eu sou realmente, do que eu trocar o conhecimento simplesmente por reais, por dólares, né? Não que seja ruim, todo mundo gosta de dinheiro, mas a gente vai valorizar muito mais nossas prioridades, vai dar mais importância para aquilo que a gente realmente acredita. E esse impacto, essa reflexão, ela impacta diretamente nesse profissional do futuro. É um profissional que ele quer ter mais de uma carreira. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, carreiras múltiplas. É um profissional, nos Estados Unidos tem uma autora que ela chama Marcia Alboher. Ela cunhou esse termo de profissional slash, né, que é o profissional portfólio. Da onde que surgiu isso? No LinkedIn, se vocês observarem, a gente só consegue colocar um cargo, né? Ou então jornalista, comunicóloga, publicitário. Ela foi percebendo ao longo dos estudos dela que as pessoas começaram a colocar aquelas barras, né? Então, palestrante barra, jornalista barra, arquiteto barra. E ela denominou isso como profissional slash, porque a gente não se encaixa numa única identidade profissional mais. A gente gosta de tanta coisa, a gente tem tantos interesses, que ter uma única carreira durante 40 ou 50 anos, eu particularmente acho enfadonho, não é o que eu quero para mim, não é o que eu desejo para o meu filho, não é o que eu vejo que a sociedade está caminhando, né? Então, pensar que a sua vida profissional ela vai trilhar esse caminho de ter mais de uma carreira, ao mesmo tempo ou não, é muito importante, porque a tendência é que isso fique cada vez mais fortalecido, né? O profissional do futuro quer uma carreira com propósito e significado. A gente quer transformar o mundo, né? A gente quer fazer a diferença. Então, eu quero que o meu trabalho, a minha carreira tenha um impacto na sociedade, que eu faça, que eu entregue algo que faça sentido, que gere valor para todo mundo. Eu quero criar minha própria carreira, mas eu quero que essa minha carreira esteja alinhada com os meus valores, né? A gente, muitas vezes, acaba assumindo trabalhos ou pelo dinheiro, e eu volto a falar que todo mundo gosta de dinheiro, eu também gosto de dinheiro, mas muitas vezes a gente assume um emprego, um trabalho pelo status ou pelo dinheiro e passa um ano inteiro se lamentando, passa um tempo todo se lamentando porque não faz sentido, porque não é o que eu acredito, porque eu sofro quando eu entro no escritório e saio, né? Então a gente está cada vez mais buscando esse trabalho que esteja alinhado com quem eu sou de verdade. E uma coisa muito importante a gente ter em mente, que os nossos valores, eles vão se transformando, as nossas prioridades, elas vão se transformando ao longo da vida. Quem eu era com 20 anos, o que eu queria com 20 anos, eu não quero mais hoje, né? Porque eu amadureci, porque as minhas necessidades também mudaram, e eu não posso ter a mesma carreira que eu queria quando eu tinha 20 anos, né? Por isso que eu sou uma profissional de carreiras múltiplas e que eu convido vocês a refletirem se vocês já não estão nesse caminho também, né? Desde quando vocês começaram a trabalhar até hoje, será que já não passaram por algumas transformações de carreiras aí, né? Se não agregaram novas carreiras ao longo dessa jornada, né? As carreiras, elas não são mais lineares. Eu não sei se vocês lembram, ou talvez o pessoal mais antigo lembre, as carreiras, elas eram no formato de escadinha, né? Nossa vida profissional era no formato de escadinha. Então, eu entrava como assistente júnior, depois eu era assistente, depois eu era analista, depois eu era sênior. Hoje em dia, não. Eu não sou mais isso. As carreiras, e na área de comunicação é cada vez mais forte essa realidade. As carreiras, elas fazem sobe e desce. Por isso que eu falo lá que a hard economy, ela era quadrada e a soft economy, ela é um movimento, né? Ela tem um sobe, ela tem um desce. Quando eu mudei de carreira, eu
caí, mas eu não caí da forma ruim, eu mudei porque eu queria me reinventar, eu queria me transformar, então é óbvio que eu não mantive o mesmo status que eu tinha antes, porque os ciclos de trabalho eles estão cada vez menores, né? A gente vai ter até 6 carreiras ao longo da vida e é preciso se reinventar. O profissional que ficar com os pés fincados naquela ideia de sempre, do início de carreira, ele vai ser atropelado, né? Ele já ficou ultrapassado, ele já não serve para mais nenhuma organização, para nenhuma carreira, e porque também, como eu disse, as nossas prioridades e interesses, elas vão se transformando. Se eu pudesse dar uma sugestão para vocês, é que vocês sejam protagonistas das suas carreiras, né? A gente tem uma profissão, geralmente a gente faz uma formação universitária, mas eu tenho diversas carreiras e eu tenho múltiplas ocupações. Então, dentro da minha carreira, eu posso me reinventar de diversas formas. Eu já fui repórter, já fui editora, já fui assessora de imprensa, já fui gestora de equipe de comunicação, já trabalhei com comunicação interna. Eu me reinventei sempre seguindo uma linha mestra, que é o jornalismo, mas eu fui me transformando, eu fui me reinventando. E o desafio do profissional do presente, como eu chamo, é justamente ter essa consciência, é saber quando é o momento dele se transformar, quando é o momento dele se reinventar. Por isso que os ciclos estão cada vez menores. A gente vai precisar se reinventar cada vez cada vez mais rápido. Aqui eu quis colocar os 10 principais, porque eles acabam, eles fazem relação um com o outro, né? São os 10 cargos com aumento de demanda, segundo esse relatório do Fórum Econômico, porque o 7º item ali fala diretamente com o pessoal da comunicação, que é profissionais especialistas em marketing digital e estratégia, né? Então, eu também acredito que isso seja focado para o pessoal, para o jornalista e para o RP, porque a comunicação ela é um todo, né? Eu não consigo entender o marketing isolado do jornalismo, isolado do RP, eles se conversam, eles se complementam, né? Então, aqui, quem tiver esse olhar para o marketing digital e para estratégias de comunicação, tá entre os top 10 aí do relatório de cargos que vão aumentar nos próximos até 2025. E esses dados são do Brasil, tá? Eu separei os dados daqui para a gente entender o mercado nacional. Se vocês olharem os 3 primeiros, eles são os 5 são totalmente voltados para a área de internet, ou de automação, ou de engenharia, de internet das coisas, né? Cientista de dados, ou seja, o digital, a digitalização dos nossos trabalhos vai estar cada vez mais presente na nossa vida. As empresas que não aproveitaram a pandemia de uma forma positiva para poder entender como levar o seu negócio para o digital, ficaram para trás, né? Perderam esse time. E o profissional também. Eu gosto muito de olhar para a carreira como se fosse uma empresa. Se a gente planeja a empresa, por que eu não vou planejar a minha carreira, né? Quais são os objetivos que eu quero ter para a minha carreira? Então, quando eu olho para essa relação dos 10 cargos, que terão um aumento de demanda, eu preciso, a leitura que eu tenho que fazer é o que eu preciso desenvolver se eu quiser ocupar alguma dessas atividades, né? Bom, dá para a gente ver de cara que eu preciso investir em conhecimento na área do digital. E aí, aonde dentro do digital eu me encaixo? E aí eu vou pesquisar aquilo que faz sentido para mim. Na mesma linha, eu tenho agora aqui um recorte dos 10 cargos com redução de demanda. E, de novo, se vocês olharem, são profissões, né, são carreiras que são completamente substituídas por robôs, né? Imagina escriturários de contabilidade, uma pessoa que faz folha de pagamento, um programa de computador faz isso em 10 minutos com um custo 1000% a menos, né? Escriturários de entrada de dados, só você programar o computador, programar aquela máquina para a forma do dado que você quer que seja feito, o cruzamento, como que você espera aquela leitura, o robô vai fazer muito mais rápido, né? Trabalhadores de montagem em fábrica, aquela imagem do Chaplin lá apertando
as porquinhas lá naquela esteira, não existe mais, né? Os robôs são muito mais rápidos e muito mais baratos, né? Secretários administrativos e executivos. De novo, a automação veio aí, a inteligência artificial, quando a gente pega o celular para falar com o banco, quanto tempo a gente leva para conseguir falar com uma pessoa do outro lado, né? Quando a gente liga para reclamar da net, quanto tempo a gente leva para conseguir falar com o atendente, né? Então, tudo isso são atividades da inteligência artificial que já fazem parte do nosso dia a dia, mas às vezes a gente não se dá conta, a gente acha que é tão distante, né? Que a inteligência artificial é uma coisa robótica, assim, absurda, mas ela já está no nosso dia a dia, né? Contadores e auditores, ou seja, aquelas profissões quadradas, repetitivas, que exigem tarefas repetitivas, estão fadadas a assumir, assim, com a maior agilidade possível, e esses números, essa relação, é uma previsão até 2025, né? E a gente está falando de 2025, que é logo ali, gente, não é uma coisa... A gente piscou o olho, 2020 acabou, né? Então, assim, é tudo muito rápido, e se a gente não se atentar, a gente vai ser engolido por essa onda, né? Mais ou menos como aquele meme que a gente vê, né? 2020, a marolinha, 2021, aquela onda engolindo a gente. A gente está mais ou menos ali. Ou a gente se olha para trás e vê o tamanho da onda chegando, o tsunami, exatamente. A gente olha e vê o tamanho dessa onda e corre, ou então a gente vai ser engolido. E aqui eu separei isso daqui para vocês porque fala diretamente com a área de comunicação. São esses empregos do amanhã que eu falei lá no início, que o fórum aponta como uma tendência, né? Então, tem coisas que a gente já conhece, produção de conteúdo, assistente de mídia social, coordenador de mídia social, e eu coloquei ali em negrito, escritor de conteúdo, né? O que é um escritor de conteúdo? Se eu tenho uma pessoa que faz uma produção de conteúdo ou um produtor de conteúdo, é uma pessoa que vai contar uma história com esse olhar de escritor mesmo. Uma narrativa com começo, meio e fim. É eu saber que não é algo mecanizado, que eu não estou simplesmente fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. É uma demanda de profissional que precisa ter um conhecimento técnico muito grande do idioma e de técnicas de escrita, mas ele também precisa entender de pessoas. Porque se ele for trabalhar numa empresa, numa marca, ele precisa entender não só da história daquela marca, ele precisa entender dessas técnicas, mas ele precisa saber como que ele vai transformar isso num conteúdo que toque exatamente quem está do outro lado da tela, né? Então, eu achei super interessante, e aí quando eu fui pesquisar que eu encontrei essa definição, eu acho até poético, como eu falei na outra, porque imagina, você vai contar toda uma história e você vai contribuir para que as pessoas percebam aquele produto ou percebam aquele serviço de uma maneira tão clara, de uma maneira tão sutil, e isso é você causar um impacto positivo na sociedade, né? Então, é a gente não olhar só para o número, não só para a estratégia, mas eu também olhar qual é a contribuição que eu estou fazendo com o meu trabalho para essa sociedade. É a sociedade do ser e não do ter, né? E outra que eu coloquei ali, a gente já conhece hacker de crescimento, gerente de crescimento, as mídias sociais bombando, 2021, tem tendências aí de comunicação que surgiram, vocês devem ter mais acesso do que eu, mas assim, ó, TikTok ali explodindo, os vídeos no Instagram, né, os stories. Eu sou a super adepta de conteúdo escrito, os reels também, exatamente. Eu amo escrever, não me coloca na frente das câmeras que eu meio que travo, não me coloca no rádio, mas me dá um roteiro para escrever, me dá uma matéria de jornal para escrever que eu amo. Então, eu ainda não consegui me adaptar a essa realidade do vídeo, né? Abrir a câmera e fazer. Mas as marcas precisam ter essa consciência e já estão tendo. E os profissionais que vão para o mercado precisam perceber que isso faz parte da realidade, né? Então, se você é um profissional liberal como eu, você precisa entender que eu tenho que ter a consciência que eu tenho que desenvolver essa habilidade, né? Essa habilidade de malemolência, digamos assim. Mas
Se eu sei, eu posso até desenvolver uma carreira onde eu vou ajudar profissionais a se soltarem na frente do vídeo, olhando para essa questão da empatia, olhando para essa questão não do número, e sim daquilo que faz sentido para a pessoa e que faz sentido para a marca, né? Chefe do digital, que foi o que eu recortei aí para vocês, é uma pessoa que vai coordenar essas equipes, mas ela vai acompanhar por meio de estratégias, né? Ela vai ser a ponte entre o final, que é quem executa, vamos supor que é esse lado aqui de produção, de assistente, mas ele vai ter esse olhar na estratégia do que a marca está buscando. E ele vai coordenar, ele vai fazer essa ponte entre os dois lados para colocar isso em funcionamento, né? É uma carreira que não existia, ela surgiu nos últimos 2 anos e ela está aí prevista como para estar cada vez mais presente na nossa vida. E aí, assim, eu gosto desses números porque, como boa jornalista, eu acho que os números, eles reforçam aquilo que a gente está sempre falando, porque dá credibilidade, né? Eu vou entrar aqui para falar das habilidades, e é importante a gente ter esse número em vista. 40% de nós, dos trabalhadores em todo o mundo, deverão passar por uma requalificação até junho de 2021. Essa previsão era de pelo menos 5 anos. Aí a pandemia veio, aquela onda veio e atropelou a gente. Então, imagina que eu preciso olhar para qual habilidade eu devo desenvolver. Não é uma questão de escolha mais. Eu quero ou não quero. Não. Eu quero manter o meu emprego, eu quero desenvolver minha carreira. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Não é mais uma opção, né? Porque quando a gente volta lá e eu digo que a gente precisa ser dono da nossa carreira, é porque 94% dos líderes, dos empregadores, eles esperam que os funcionários adquiram essas novas habilidades no trabalho. Tem uma habilidade que muitas vezes a gente não se dá conta que precisa desenvolver, que é a autogestão. E esse número aponta para isso. Os empregadores não querem mais saber o que eu tenho que desenvolver, qual é a habilidade que está me faltando. Como tem muita gente no mercado, se eu não me qualifiquei, ele vai me dispensar, porque não cabe mais à empresa oferecer a qualificação. Cabe a mim, enquanto profissional, ir atrás disso, até para poder me oferecer para outra empresa, né? Então, quando a gente se apropria da nossa carreira, a gente acaba tendo o poder de decisão, e que eu acho isso fantástico, né? Eu posso transitar por diferentes empresas, diferentes jobs, mas eu tenho consciência daquilo que eu preciso fazer. E esse número reflete muito disso. Se a gente entregar na mão das empresas a nossa transformação, o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, a gente não vai continuar, a gente vai parar, vai estagnar. E esse número era de 65% em 2018, ou seja, quase que todos os líderes entrevistados por essa pesquisa, de todo mundo, tá? É uma pesquisa que eles fazem no mundo todo, eles acreditam que cabe a cada um de nós. Ou seja, em 2 anos, olha como esse número saltou quase 30% a mais, né? Essa frase aqui meio que deu um choque para mim quando eu li no relatório, que é: o mundo vai precisar dessa requalificação emergencial, e eles afirmam que 1 bilhão de pessoas precisam se requalificar até 2030. São menos de 10 anos, gente, né? 1 bilhão, a gente está falando de 1/8 da população mundial. Vamos tirar as crianças, vamos tirar os idosos. Quase que a metade dos trabalhadores precisarão passar por uma requalificação, né? Então, essa autogestão, esse autogerenciamento da carreira, quando eu sou dona da minha carreira, é que vai fazer essa diferença. É eu decidir qual é a habilidade que eu preciso desenvolver, é eu decidir quando eu vou desenvolver essa habilidade. Eu quis trazer para vocês no mesmo slide, por mais que tenha ficado meio juntinho, as diferenças de habilidades, que o que era em 2018, o que era esperado em 2018, o que foi atualizado para 2020. Só para vocês entenderem, quando eles fizeram esse número de 2018,
era que as pessoas deveriam desenvolver essas habilidades até 2020, tá? E é óbvio que a gente não conseguiu atingir esses números, o que é perfeitamente normal, assim, a gente não consegue desenvolver tudo ao mesmo tempo. Mas se a gente olhar que a primeira era o pensamento crítico em 2018, ou seja, hoje em 2020 esperava que um profissional tivesse pensamento crítico, fosse o top das habilidades. Hoje eu preciso ter um pensamento analítico e de inovação, porque eu preciso inovar diante de um mundo que está trancado em casa há quase um ano. Eu preciso pensar em estratégias de produtos, de serviços, para que eu possa incluir nessa nova realidade que eu vivo hoje, que a sociedade no mundo todo vive, né? Quando o segundo item em 2018 era a criatividade, esse ano é aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Talvez vocês tenham ouvido falar que a gente vai aprender para o resto da vida, né? Aprendizagem contínua, lifelong learning. Eu não posso parar de aprender, nunca, 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 nunca. Eu não preciso fazer o tempo todo cursos formais, não preciso terminar uma graduação, entrar numa pós, entrar no mestrado. Eu acho isso ótimo, eu super defendo a educação formal, mas eu preciso entender que eu escolher um tema de estudos e investir 3 meses nesse tema é importante para eu poder desenvolver alguma técnica a mais que talvez o meu concorrente não tenha. Então, é essa aprendizagem ativa que depende de mim e não depende da empresa, nessa autogestão que eu faço da minha carreira, é o segundo item dessas habilidades. As empresas, como elas vão contratar por jobs, por temporadas, por projetos, elas meio que lavam as mãos, né? Então, se eu não pensar na minha carreira, a empresa não vai pensar. Em 2018, o terceiro item é a gestão de pessoas. Hoje é resolução de problemas complexos, né? Então, se eu não entender o que está acontecendo no ambiente que eu trabalho, naquele núcleo que eu atuo, e propor soluções de problemas difíceis, eu não agrego nada para a empresa, né? Assim como o quarto item, que é o pensamento crítico e a análise. Então, se vocês olharem os 4 primeiros, eles falam desse pensamento, desse olhar para todo o sistema da organização, né? Falando de uma empresa. E ele fala de mim enquanto profissional, que eu preciso ter esse investimento em aprendizado contínuo, né? Eu preciso estar o tempo todo me desenvolvendo. Ou seja, mais do que nunca é o profissional do conhecimento que vai estar cada vez mais presente no mercado de trabalho. E se eu desenvolvo essas habilidades que fazem essa diferença na empresa, que fazem essa diferença no produto que eu ofereço, no serviço que eu tenho em mãos, o mercado entende e volta para mim tudo isso. A criatividade, que era a segunda habilidade, ela caiu para a quinta, porque eu preciso de profissionais mais rápidos, eu preciso de profissionais mais ágeis, mas que primeiro resolvam problemas e que depois sejam criativos, né? A realidade em 2018 era outra, né? Talvez essas habilidades de 2020 elas fossem diferentes se a gente não estivesse passando por essa pandemia, né? Mas nesse mundo VUCA, que tudo muda muito rápido, essa atualização foi super importante para eu poder entender, tá, o que 2021 eu tenho que desenvolver, né? Deixa eu ver quais cursos eu posso fazer dentro dessas novas expectativas do mercado de trabalho. Depois a gente tem liderança e influência social, ou seja, esse gerenciamento que eu tenho da minha carreira, eu também preciso entender essa equipe que eu atuo, ou se eu sou um líder dessa equipe, que eu preciso ter uma influência sobre ela, eu preciso ter uma voz de comando, pensando nas pessoas sempre, né? Então, eu saber como criar essa liderança voltada para essa influência de mais do exemplo e menos da obrigação, é isso que essa habilidade pede. Uso, monitoramento e controle da tecnologia, ou seja, tecnologia para todos os lados que a gente olhar, está na nossa vida e vai ficar cada vez mais forte, não dá para a gente negar isso. Design e programação de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Eu confesso que para mim esse item estaria no topo da lista, porque que ano para a gente desenvolver a nossa resiliência e a nossa flexibilidade, né? Cada vez mais a gente precisa ser adaptável, já que o mundo está mudando muito e muito rápido,
Se eu não tivesse poder de me adaptar, né, de eu dançar conforme a música e de eu ter essa capacidade de me reinventar, essa resiliência para olhar que aquele copo ele não está meio vazio, ele está meio cheio, e como que eu me reinvento nisso, eu estou ali entre as habilidades esperadas. Uma sugestão é, olha com carinho para a resiliência e adaptabilidade, elas vão fazer a diferença, né? O profissional que tem o conhecimento técnico, mas que não tem isso bem desenvolvido, ele pode ser preterido por um colega ou por uma outra opção, né? Raciocínio, resolução de problemas e ideação, né? Então, os problemas cada vez mais presentes na nossa vida, e aquele profissional que tiver um raciocínio rápido, aliado à criatividade, vai conseguir ter esse destaque no mercado de trabalho. Aqui eu seleciono as 5 habilidades que, na minha visão e pelo que eu tenho visto nos meus estudos e no dia a dia com os meus clientes, elas são as mais importantes, né? Eu respeito muito aquela lista do Fórum Econômico, mas essas daqui eu posso desenvolver no meu dia a dia, porque eu vou levar para a vida toda. O pensamento crítico, ou seja, eu olhar para todas as opções que tem e formar a minha opinião. Não é um achismo, tá? É importante eu ter conhecimento teórico, eu ter a possibilidade de ter novas informações, de eu me abrir e permitir que essas novas informações cheguem, mas eu preciso ter a minha opinião baseado nessas informações que eu fui colher, né? Não é então esse achismo, é eu ter a minha posição bem definida com base em argumentos sólidos. A adaptabilidade, como eu disse para vocês, a inteligência emocional também, gente, né? Esse ano tão instável, então tá certo que todo mundo teve seus dias de altos e baixos, mas quando eu consigo manter o meu emocional o mais equilibrado possível e muitas vezes me mostrar vulnerável para a empresa, me mostrar vulnerável para o mercado, faz parte dessa inteligência emocional, porque tem um ser humano, né? Se a gente quisesse robôs, se a gente quisesse máquinas, as empresas contratariam, mas elas querem contratar pessoas, então é possível também mostrar a minha vulnerabilidade. Mas tudo tem hora, tudo tem um momento, né? Então, cuidar para que isso não fique tão desequilibrado. Criatividade, e aqui a criatividade serve para qualquer área de trabalho, não é só nessa área da comunicação que a gente está falando. Então, a criatividade para resolver problemas, a criatividade para gestão de equipe, né? Encontrar soluções criativas para qualquer situação do nosso dia a dia, na nossa carreira. E o aprendizado contínuo, né? Sou uma defensora, eu amo estudar, eu estou sempre fazendo um curso. Na pandemia eu me inscrevi em, sei lá, acho que 10 cursos ao mesmo tempo, quase enlouqueci, não dei conta. Se vocês olharem aqui, eu estou rodeada de livros, ou seja, nunca parem de estudar. É muito importante isso, e é isso que vai fazer com que a gente tenha novos olhares, com que a gente veja novas possibilidades de carreiras ou de áreas de atuação, e que a gente se destaque entre tantas outras pessoas que estão surgindo, né? O mercado está cada vez mais crescendo, e quantos jornalistas, quantos RPs e quantos profissionais de publicidade saem a cada semestre das faculdades, né? Então, a gente precisa ter consciência desse diferencial, e para mim essas 5 habilidades são as principais, especialmente no pós-pandemia. Para finalizar, então, assim, o que a gente pode esperar do futuro do trabalho? É um trabalho por propósito, então cada vez mais eu quero colocar minha impressão digital naquilo que eu faço, na minha carreira. É um profissional curioso, né? Então, invista na sua curiosidade, porque só assim tu vai conseguir entender quais são essas necessidades que o mercado pode demandar e que você pode oferecer. Não limite-se a uma única visão, ou seja, questione, amplie os olhares, vá atrás de novas informações, forme a sua opinião, desenvolva essas habilidades comportamentais, né? O mercado espera isso, as empresas tiraram o time delas de campo e jogaram essa responsabilidade nas nossas mãos, e estejamos preparados para essas mudanças cada vez mais rápidas. Os profissionais devem se planejar e se adaptar com a incerteza crescente sobre onde e quando será o seu próximo trabalho. Então, ninguém é mais 100% estável, exceto o funcionário público concursado. Ninguém vai durar 10 anos na mesma carreira, na mesma empresa. Raras exceções assim absurdas, muito pontuais,
Então, se a gente estiver atento para tudo que está acontecendo, eu consigo me reinventar mais rápido, eu consigo me adaptar mais rápido, e assim eu consigo não ficar no limbo, né? Eu consigo me destacar diante desse mar de oportunidades aí que existem de pessoas que estão concorrendo comigo. Era isso. Não sei se eu falei muito rápido, mas é que eu vou me empolgando, eu vou gesticulando, né? Tentei segurar aqui as mãos. Eu agradeço muito o tempo de vocês, a disponibilidade. Aqui estão os meus contatos. Entram em contato comigo, me escrevam. Eu adoro compartilhar, adoro falar sobre esses temas. E eu estou muito à disposição de vocês. Era isso, Camila. Não sei se agora eu tiro o compartilhamento, me orienta. Priscila, primeiro, obrigada. Se tu quiser, tu pode tirar o compartilhamento. Tá, Vamos ver como é que eu faço. Eu acho que tu tem que... Isso, lá no cantinho. Ah, legal. Acho que alguém me tirou, então. Obrigada. Gente, então agora a gente vai abrir para as perguntas. E enquanto o pessoal vai se organizando para as perguntas, eu gostaria de agradecer, Priscila, foi maravilhoso. Eu assisti essa palestra com 3 pessoas aqui. Eu assisti como mãe de uma criança de 9 anos, assisti como profissional também do século passado, que eu me orgulho de ser uma profissional do século passado, né, que se formou em 1999, e assisti também como professora, né? E vamos ver se temos perguntas vindos. Enquanto não veio uma pergunta ali, eu gostaria de fazer uma. Priscila, eu me formei em 1999, eu ainda tenho solução... Não, mentira, não é essa a pergunta. Eu me formei em 99. Tem solução. E eu, inclusive, eu mantenho, assim, as minhas amizades, obviamente, são da minha idade e são da mesma área, assim, as minhas melhores amigas são as minhas colegas de faculdade até hoje. Minhas ex-colegas de faculdade. E eu percebo que para a nossa geração, para a geração X, essa transição foi muito mais difícil, assim. Eu me formei quando, lá no interior, a gente estava começando a falar sobre inteligência emocional. A gente recém estava falando, porque, né, eu acho que o inteligência emocional do Goleman é de 95, 96, por aí. Eu entrei na faculdade em 96, e a gente estava recém começando a falar dessa importância, né, de uma inteligência comportamental, de uma inteligência emocional, e eu me formei ainda sem entender isso direito, embora se comentasse, ainda não era uma questão concreta e palpável, né? E, ao mesmo tempo, e eu fui entender isso, né, essa ideia dos soft skills, eu fui entendendo isso ao longo do meu desenvolvimento profissional, entendi o que estavam se falando lá e tal. E agora novas coisas aparecem, né? E aí novas coisas nos dizem assim, a gente tem que se preparar para algo que ainda não existe. Eu fui num festival de inovação em São Paulo uns 2 anos atrás e eu voltei absolutamente chocada, assim. E chocada, eu não sei se foi chocada ou aterrorizada. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou... E a minha preocupação maior hoje como docente é que eu acho que às vezes a gente se coloca numa situação seguinte. A gente, por exemplo, essa questão que tu falou sobre autogestão, né? Sobre essa coisa de continuar sempre aprendendo, né? Isso exige autonomia do aluno. Mas o aluno também vem de um contexto educacional em que ele não tem autonomia, né? Ele vem de um contexto, de uma escola tradicional em que ninguém falou lá para ele que era autonomia, falaram para ele sentar e aprender. E aí a gente chega com de graduação e tem uma aparente contradição, né? Porque a gente tem que dizer, agora tu tem que desenvolver autonomia, peraí, ninguém me ensinou isso até agora. Tu tem algum comentário para fazer sobre isso? Assim, como é que a gente desenvolve a autonomia em alunos? Primeiro que, assim, a gente sabe que o modelo tradicional das escolas, ele está fadado a morrer, né? E a pandemia veio e mostrou isso de uma forma muito rápida, né? Então, as crianças, os adolescentes estão cada vez mais percebendo isso. A pandemia veio e deu na nossa cara dizendo, realmente, tem que fazer a diferença. Tem que se autogerir, tem que ter esse olhar. Mas isso não vai acontecer do dia para a noite, né? São 2 ou 3 gerações,
Ou seja, a gente que tem filhos agora, a gente já está provocando isso nessas crianças. Eles já estão crescendo com um novo olhar. Então, quando eles forem para a próxima geração, eles já vão criar esses filhos, né? essa próxima geração com esse olhar mesmo de, tá, agora aqui tu te gerencia, que já não é problema meu. Essa dificuldade que tu coloca dessa transição da escola para graduação, ela também acontece da graduação para o mercado de trabalho, né? Porque os profissionais esperam que as empresas conduzam, agora tu faz isso, é diferente de tu ensinar a tarefa. Eu saí da faculdade pronta para escrever um texto, mas eu fiquei esperando o meu editor dizer com quem eu tinha que falar, quem eram as fontes, como é que eu fazia, porque eu não aprendi isso na faculdade, porque eu também não aprendi isso em casa, porque eu também não aprendi isso na escola, né? Então, o que eu acho que a gente tem de vantagem agora é esse olhar para que, assim, ó, agora tu tem que aprender que essa habilidade tu precisa desenvolver, de autogestão. Ou seja, a gente não é um desconhecido mais, não é um tiro no escuro, assim, e eu vou levar um tempo para poder identificar que isso é uma necessidade. Não, eu estou dizendo, o mundo está dizendo, o mercado de trabalho está dizendo que eu preciso ter essa autogestão, né? Então, essa consciência que antes não existia e que a gente aprendia na marra, hoje em dia ela já existe. Mas ainda é um processo que vai passar por um processo longo, assim, é uma transformação que quem já tem essa consciência sai na frente. Obrigada, Priscila. Temos muitas perguntas, muitas perguntas. Aqui que legal! Da Priscila também, tem uma pergunta da Priscila Scherer, que pergunta, Pri, parabéns pela palestra, eu queria saber como hoje um profissional de carreiras múltiplas é visto no mercado. Tu acha que os recrutadores já têm essa visualização, né? Principalmente quando essas transformações são de universos bastante diferentes? Sim, tem dois tipos de carreiras, né? A gente pode ser carreiras múltiplas ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, ou eu começar a encerrar um ciclo, começar a encerrar o próximo, né? Quando eu atuo em duas atividades ao mesmo tempo, geralmente uma complementa a outra. Então, uma dentista que é instrutora de yoga, ou seja, ela tem essa visão da yoga como um ser integral e ela aplica isso no dia a dia dela como profissional da odontologia. Pegando um exemplo de uma empresa, tá? Um jornalista que é, sei lá, psicólogo, né? Eu fiz uma faculdade de psicologia, depois eu fiz faculdade de jornalismo. Eu consigo entender da área de psicologia e eu consigo colocar essas habilidades dentro da minha produção de conteúdo para uma área específica. Então, as grandes empresas, sim, já têm esse olhar que agrega muito mais do que separa, do que distancia, quando eu tenho profissionais de diferentes áreas atuando ou no mesmo projeto, ou se eu tenho uma vida paralela, se eu tenho uma carreira portfólio, eu contribuo muito mais, eu agrego muito mais valor do que eu estou me distanciando do meu propósito, né? E é importante isso ser muito claro para a empresa e para a gente. Não é simplesmente um bico. Muitas vezes as pessoas entendem, porque eu faço doce muito bem, então eu vou criar essa carreira. Não, não é isso. Bico é uma coisa, gig economy é outra, carreiras múltiplas é uma outra coisa. É eu ter uma habilidade, eu investir conhecimento técnico para desenvolver essa habilidade. Né? E aí elas podem acontecer ao mesmo tempo ou não, e as empresas estão sim atentas para essas transformações e demandando profissionais cada vez mais com esse perfil. Não sei se eu respondi, mas a resposta é o cenário é positivo. É bem visto. Obrigada. Temos outra Priscila hoje à noite das Priscilas, gente. Agora Nossa, é a Priscila. É um nome tão bonito. Todo mundo. A Priscila Brito, querida, minha aluna. Parabéns pela incrível palestra. Qual a maior dificuldade, na tua opinião, de um profissional recém-formado? Faltou a Priscila Rocha. Priscila Rocha, estou esperando a tua pergunta. Então, a pergunta, perdão, da Priscila Brito é: qual a maior dificuldade, na tua opinião, de um profissional recém-formado?
é a gente achar que só a competência técnica vai garantir o trabalho, vai garantir aquele emprego, né? A competência técnica todo mundo tem, todo mundo que fez. Então, se a gente tirar todos os profissionais, todas as pessoas que estão na área na turma de vocês de publicidade, de jornalismo, de RP, eles são iguais, porque vocês estão recebendo o mesmo conteúdo, a mesma informação técnica. O que vai me diferenciar do coleguinha é as minhas habilidades, a minha trajetória de vida, por onde eu já passei, o que eu já vivi, quais são as habilidades que eu já desenvolvi, o que eu tenho de experiência mais em uma área e menos em outra. Essas habilidades, esse olhar comportamental, essas habilidades comportamentais que não estão ainda bem enraizadas nos novos profissionais, porque a gente está descobrindo isso ao longo da carreira, que faz a dificuldade, é o ponto de dificuldade, é onde a gente engasga, sabe? É onde que a gente trava, porque a gente coloca todas as nossas fichas na faculdade, na graduação, na pós. Mas não é só isso, né? O robô pode, daqui a alguns anos, fazer o que eu faço, né? Mas esse olho no olho aqui que eu tenho com os meus clientes, com os meus alunos, com o meu parceiro de trabalho, isso ninguém consegue ter. E o meu é diferente do outro, né? Então, olhar para essas habilidades comportamentais é muito importante. Obrigada, Priscila. Ana Paula Severa Vieira também fez uma pergunta. Já que o mercado de trabalho irá mudar, que teremos que ter mais autonomia, como nós, futuros profissionais da comunicação, podemos valorizar nossa mão de obra, além da busca por novas habilidades e conhecimentos? Bom, desenvolvimento de habilidades fundamental. Você estar atento, se adiantar no que o mercado está pedindo. Então, esse relatório, por exemplo, do Fórum Econômico, ele traz um panorama sensacional do que esperar do mercado de trabalho nos próximos 5 anos, né? Então, é uma leitura, óbvio que ninguém precisa ler o relatório, tem quase 200 páginas, mas o que eu quero dizer é, esteja atento ao que está acontecendo fora do seu universo, né? Expanda o olhar para além da publicidade, além do jornalismo e do RP. Preste atenção em novas atividades que estão surgindo. Quem imaginaria que em algum momento um profissional poderia se transformar num curador de memórias? Eu não tenho nenhuma faculdade de curador de memórias. Qualquer pessoa pode ser curador de memórias. Eu preciso criar um método, por exemplo. E é uma coisa que eu penso em fazer, uma carreira que eu penso em desenvolver, que eu acho isso maravilhoso. Porque eu não preciso ter um conhecimento técnico para aquilo. Eu tenho que ter um conhecimento de, talvez, escrita, eu posso ter um conhecimento de olhar para o outro, de inteligência emocional. Então, são esse olhar para o que está acontecendo no mercado, essas transformações que vão contribuir para que eu possa se destacar, né, para que eu me destaque nesse mercado e que eu possa não ser engolido por aquela onda, né, para que eu possa sim, publicitário já não dá mais, né, eu vou acabar disputando com todo mundo que sai do mercado, então a mão de obra acaba ficando muito barata, o jornalista, eu nem sei quanto está o piso do jornalista hoje, mas deve ser muito baixo, né, então assim, o que eu posso fazer além disso? Quais as outras áreas dentro do jornalismo que eu posso atuar? Né? Então, é não ficar restrito com aquilo que a gente vê no dia a dia. O que está por trás disso? É esse olhar que vai fazer a diferença. Obrigada. Agora sim, a pergunta da Priscila Rocha. Nossa Senhora, que lindo esse nome. A palestra está incrível. Uma dica para trabalharmos com um propósito. Ai, Priscila, vou te dizer que todo mundo diz que a gente tem um único propósito, mas a gente não tem, né? Assim como as prioridades, os valores e as necessidades, elas mudam. Eu não acredito que eu nasci só para escrever textos, como eu já pensei um dia. Eu sei escrever texto muito bem, eu gosto de escrever, eu me dedico a isso, eu estudo para isso, mas eu tenho um propósito de ouvir as pessoas e de contar as histórias delas. Eu tenho o propósito de entender o que elas desejam para a carreira delas e de
pegar todo o meu conhecimento e transformar isso em possibilidades de carreiras, né? Então, assim, o meu propósito, ele passa por várias áreas do meu conhecimento, do meu interesse. O que eu te sugiro é que não pense que tu não tem nenhum propósito ou que tu precisa caminhar anos e anos buscando um único propósito. Olha para aquilo que você faz muito bem ou para aquilo que as pessoas dizem que você faz com uma facilidade, né? Então, a Priscila cozinha tão bem que ela poderia fazer isso para ganhar dinheiro. Pode ser que tu faça isso, mas às vezes você faz com tanto amor, com tanto carinho, porque o teu propósito é muito mais unir as pessoas em volta de uma mesa do que ganhar dinheiro com aquilo, né? Então é muito mais um olhar de autoconhecimento, daquilo que faz sentido para você, da forma como você quer impactar o mundo, do que algo que já vem pronto, do que algo que alguém mostra pra gente, o teu propósito é esse. Não, a gente vai descobrindo, e cada vez que passa, assim, cada reflexão que eu faço é uma pecinha que eu vou construindo, sabe? E eu vejo que as pessoas também passam por isso, né? De uma construção de propósito ao longo da vida. Obrigada. Vamos ver a nossa próxima pergunta aqui, do Vinícius Sanfelice, meu aluno também. Eu gostaria de saber quais os perigos dessa flexibilização dos trabalhos que vem acontecendo. Porque pode acontecer de algumas empresas utilizarem esse discurso da inovação de empregos para não oficializar um trabalhador como empregado formal e também não pagar salários fixos. Inclusive, na manhã de hoje, né, na aula, Vinícius, a gente discutiu um pouco isso, assim, as contrariedades, às vezes, de umas empresas que se apresentam como muito inovadoras e tal, mas, né, não são muito, enfim, pecam em outros aspectos sociais, de impacto social, de sustentabilidade. Como não cair nessa armadilha, assim, como talvez, acho que é isso que o Vinícius talvez esteja perguntando, assim, como identificar aquilo que realmente é uma, algo profissional. É um grande desafio que a gente tem realmente. Eu entendo a preocupação do Vinícius, é uma preocupação que os estudiosos do mercado de trabalho também têm, porque tu acaba ficando à mercê de quem tem o dinheiro, né? De quem vai te contratar. E é muito mais fácil você aceitar situações porque você precisa daquele emprego do que você ter um poder para barganhar, né? Quando a gente sabe quais são os nossos valores e a gente é um profissional com muita capacidade, muito capacitado, eu consigo me posicionar melhor. Mas é um processo que vem sendo construído. A área de comunicação, na minha opinião, ela tem muito dessa questão da inovação, e aí você acaba utilizando desses meios para não pagar o funcionário como CLT, ou então pagar um pouco em CLT e o resto por fora, né? Porque acha que é uma vantagem. Tem uma coisa que a gente precisa entender. Cada vez mais, esse modelo tradicional de trabalho que a gente conhece, ele vai diminuir e com o tempo vai passar a deixar de existir. Porque eu preciso ter uma autogestão para mim. Então, eu preciso entender aquela empresa que vai fazer, que cheira a sacanagem, digamos assim, porque ela tem outros fatores que contribuem para que ela não seja uma empresa confiável, mas eu também preciso ter essa compreensão de que os modelos estão mudando. Então, cada vez mais esse mercado vai propor trabalhos por jobs, trabalhos por projetos e trabalhos temporários. O que eu posso fazer quando eu aumento as minhas fontes de renda, eu consigo ter esses diversos, a gente chama de diversos ovos em cestas diferentes. Eu não concentro todos os meus ovos numa única cesta de renda, né? Porém, eu preciso entender dessa transformação e me precaver juridicamente, né, que seja, mas não dá muito para a gente lutar contra. É a gente entender até onde vai esse limite da precarização ou da sacanagem da empresa e até onde o mercado está mudando, né? Acompanhar o movimento do mercado também, do que está acontecendo fora do nosso dia a dia, também é importante, porque vai te dar um termômetro. Mas não dá para a gente fugir muito, né? Isso já vem acontecendo fora do Brasil. O Uber surgiu dessa forma, né? E aí eu também não vou entrar na questão da precarização, que eu acho que isso é a parte, mas se você observar, é o modelo de trabalho do futuro,
né? É a gente ter essa autogestão e a empresa contratar essa autogestão por um projeto, por um tempo determinado. Obrigada. Agora, mais uma pergunta da Gabi Adamati, e a Gabi pergunta: Priscila, qual o diferencial que podemos oferecer no mercado de trabalho para que não sejamos substituídos pela inteligência artificial? Ai, que medo! Essa pergunta Temos seres humanos. Um robô ainda, e eu espero que leve muitos anos ou décadas, não consegue ter habilidades humanas. O robô pode ser criativo, mas ele não consegue desenvolver um pensamento crítico, a menos que ele seja programado para isso. Um robô não é adaptável, não desenvolve a resiliência, um robô não faz gestão de pessoas, né? Então, quando eu sou humano, quando eu deixo aflorar as minhas vulnerabilidades, mas também aquilo que eu sou, que me faz de carne e osso, sentimentos, eu consigo fazer uma gestão de equipe, eu consigo me colocar no lugar do outro, eu não serei engolida pelos robôs. A automação vai levar muito mais tempo para chegar até mim. As tarefas, elas podem sim serem automatizadas, mas o meu papel dentro da organização, se eu for humana, ele não vai ser ocupado por uma máquina, né? Então, invista em conhecimento técnico, mas invista nessa humanidade, né, da gente como pessoas, seres humanos. Isso vai garantir um tempo maior de permanência no mercado de trabalho. Obrigada. Temos mais alguma pergunta? Aqui. Às vezes eu fico preocupada de ser um cenário apocalíptico, assim, sabe? De estar trazendo as piores notícias do mundo. Mas eu acho que aí me vem outro pensamento que bom que as universidades estão abrindo espaço para essa discussão de olhar para o mercado e para a realidade, né? Para formar profissionais atentos a essas transformações, essas mudanças e que vão acompanhar tudo isso, né? Então, o cenário pode ser ruim, a gente tem 85 milhões de empregos que vão sumir, mas tem 97 que vão surgir, então a gente tem que olhar para esse copo meio cheio. A Brenda, na verdade, não fez uma pergunta, mas fez um comentário ali, né? Ela disse: eu fui chamada para uma entrevista numa empresa super inovadora e conhecida e cheguei lá e era uma contratação de MEI. Essa é uma questão, né, que eu acho que é mais ou menos, tu falou indireta, tu falaste sobre isso, tu mencionaste que não necessariamente o MEI é uma questão negativa, né? Uma vez eu tinha um aluno em sala de aula, primeiro semestre, e ele chegou e falou, e eu comentei, a gente foi fazer uma visita numa agência, e eu comentei que lá todas as pessoas eram MEI nessa agência. E ele falou: o que eu tô fazendo nesse curso? Carteira assinada. E embora, obviamente, que a gente tem que ter essa consciência social, a gente tem que ter, né, enfim, eu sou uma professora sindicalizada, né, então, embora acho que a gente tem que entender isso, a gente também não tem que ficar com esse pavor do MEI, né, que o MEI, ele é utilizado de forma deturpada, obviamente que é, como muitas coisas no Brasil são deturpadas, né, mas eu acho que não tem que ficar né, a priori, assim, tá tudo errado com o MEI, né? Não é necessariamente uma coisa negativa. O que eu acho interessante desse olhar diferenciado do MEI é que pensa que as empresas ainda não estão nesse nível, mas qual que é o objetivo do MEI? É eu poder trabalhar para 3, 4 empresas ao mesmo tempo, fazer o meu horário, não precisar cumprir das 9 às 6, eu ser dona da minha carreira e eu poder fazer as escolhas, né? Então, se eu estou apenas numa única empresa, eu preciso me sujeitar àquilo que ela está me colocando. Quando eu sou MEI, eu não preciso mais, né? Então, essa dinâmica do MEI, ela funciona muito mais para eu ter essa liberdade do que eu ficar sem os benefícios que uma CLT pode me dar. Mas é um processo de mudança que vai ao longo dos anos, né? Acho que isso não vai acontecer da noite para o dia e a gente precisa se educar para essa nova realidade. Eu também acho que a gente tem que se educar. Eu sou super a favor disso. Eu acho que é bem que tu disse, é um caminho sem volta, né? Claro que apavora, assim. Eu fiz a minha MEI recentemente, assim, e comecei a trabalhar também por MEI recentemente.
E a princípio, assim, também era tudo meio nebuloso. Agora a Cris comentou ali, a Cris De Luca comentou, eu fui durante 6 anos e meio em agência MEI, né? E é uma outra lógica, né? Tu tem que administrar o dinheiro de uma outra forma, tu tem que fazer as tuas reservas, tu tem que planejar as tuas férias, tu tem que planejar, né, o que seria um FGTS, é uma outra lógica que implica nisso. Não necessariamente má, né? Não necessariamente equivocada. Eu conheço várias pessoas, inclusive essas amigas que eu comentei, né, que hoje são, enfim, a maioria delas saiu e trabalha para várias empresas e tem a sua MEI, e adoram, né? Claro que em realidades também diferentes, né, de tipos de serviço, tipos de trabalho diferente, de hierarquia, profissionais. Acho que tem mais uma pergunta ali. E eu acho que a área da comunicação, ela é muito favorável para a gente ter esse modelo de trabalho diversificado, de eu trabalhar para várias empresas. Eu sou totalmente a favor da produtividade e não do cumprimento de horários, porque a gente que é criativo, né, às vezes eu tô a fim de trabalhar das 6 da tarde até a 1 da manhã, porque a minha casa está mais tranquila, porque, né, preciso me concentrar. Então, quando a gente cumpre o horário, a gente fica muito amarrado naquela expectativa do empregador, né? E a MEI te permite isso, eu trabalhar da onde eu quiser, na hora que eu quiser. Não é romântico isso, mas é uma realidade que a gente pode usar a nosso favor. Que a gente aprendeu também esse ano, né? Exatamente, a gente precisou aprender. A Maria Benetti também perguntou, como ter coragem para começar um novo emprego de um ramo diferente? E o acho que a gente responde primeiro da Maria. Tá. A gente vai sempre ter medo, a gente tem medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, a gente tem medo achando que vai ter que começar tudo do zero, vou ter que, tirando exceções que tu precisa fazer uma formação, mas a sua bagagem você leva para onde for, para a carreira que for, sua trajetória de vida. Então, assim, o medo vai existir, ele faz parte da nossa vida, a gente precisa ter a certeza de que aquele caminho é o que a gente quer, né? Então, é bom fazer um planejamento, é bom ter o acompanhamento de alguém para tomar as decisões iniciais, mas esse medo, ele até impulsiona, né? Tá, eu sei, eu acredito que eu quero isso, agora eu vou lá e vou experimentar. Eu não defendo que as pessoas acordem um dia querendo ter uma nova identidade profissional, aí peçam demissão e comecem na nova identidade no dia seguinte. Pelo amor de Deus. Mas a gente começar a entender qual é essa nova identidade que a gente quer, como que eu posso me cercar dos melhores conhecimentos, e aí vai chegar um dia que tu vai fazer a migração de uma carreira para outra. Mas a gente não começa nada do zero, a gente sempre aproveita, a gente recicla, né? E esse medo do julgamento, ele faz parte da nossa vida, a gente tem que saber controlar e minimizá-lo. Mas vale a pena, vale muito a pena. Gente, para nossa última pergunta da noite, eu vou perguntar se o professor Francisco Santos não quer abrir o seu microfone e fazer essa pergunta pessoalmente, porque a pergunta é muito elaborada. Chico, pergunta aí, Chico. Câmbio. Então, a pergunta é, vocês já ouviram falar do sentido aranha, do Homem-Aranha? Que é quando ele consegue perceber que tem algum perigo próximo, assim, ele dá uma... Opa! Né? Veio o meu sentido aranha. Aí eu queria perguntar eu escrevi isso, inclusive. Qual o sentido aranha que podemos desenvolver quando se vai buscar vaga de emprego? O que devemos observar quando não é amor, mas é cilada? Olha, se eu pudesse responder com uma questão só, quais são os meus valores, se eles estão alinhados com aquilo que eu vou fazer, com aquela atividade, com aquela tarefa. Esses dias eu postei no meu Instagram que não é a remuneração financeira que vai trazer a felicidade, que eu já mudei de emprego por status, eu já mudei de emprego por dinheiro, e eu nunca fui realizada em situações assim, né? Então, até anotei, eu vou pesquisar esse sentido aranha que a gente pode ter, será que aquela pulguinha atrás da orelha de isso daqui não tá me cheirando bem porque eu não concordo 100% com isso, eu não faria desse jeito, eu
para mim, um valor muito caro é a liberdade, essa flexibilidade, né? Eu construí a minha vida nos últimos anos baseado nisso. Então, se eu tenho uma empresa que quer me contratar por 10 mil reais por mês, que é um salário que eu vou amar, mas eu vou precisar passar por cima de coisas que para mim hoje são muito importantes, esse é o meu sentido aranha. Essa é uma coisa que eu vou falar, não vale a pena fazer esse investimento, né? É cilada e não é amor. Então, é ficar atento se os meus valores pessoais estão alinhados com o que a empresa está oferecendo. Não sei se eu respondi, eu confesso que eu vou pesquisar o que é sentido aranha para poder depois, se for o caso, eu vou até gravo um vídeo no Instagram falando sobre isso. Olha, eu vou te dizer que isso é só quem é do universo nerd dos anos 90, que o Homem-Aranha já nem tem mais sentido aranha agora. Mas sensacional, obrigado aí pela tua resposta, eu acho que era isso que a gente precisava ouvir. Que bom, fico feliz. Gente, coisa boa acabar essa palestra que foi cheia de conteúdo, né? E acabar com essa pergunta leve do professor Francisco. Não consigo dizer professor Francisco, mas essa pergunta do Chico, né? Quando quiser, minha amiga. Fiquei feliz que foi uma citação do universo dos quadrinhos e não foi de sertanejo universitário. Porque o sertanejo universitário ia te dar um bloco aqui, né? Te tirar da palestra. Então, assim, sensacional isso. Ele é o rei do sertanejo universitário. Ah, terrível. Então, eu gostaria primeiro de agradecer de novo, Priscila. Eu comentei contigo, né, que eu costumo falar para os alunos que essas palestras, que a gente convida pessoas profissionais, né, e não... elas batem diferente nos alunos, né? É um fator que a gente não consegue dar na sala de aula, né? Não que eu tivesse capacidade de falar todos esses conteúdos que tu falaste hoje, mas às vezes a gente fala determinadas coisas e parece que não bate muito, né? E aí eu comentei contigo que nós, os professores, somos os ordinários, né? O do todo dia. A gente está ali, no cotidiano, no ordinário, no maçante, garantido, toda semana. E vocês, profissionais brilhantes, assim, que vêm com essas visões do mercado, né, que vêm com essas visões do mundo, né, têm esse caráter extraordinário, né, batem nos alunos de forma diferente. E eu vou te dizer que hoje não bateu só nos alunos, assim, também bateu em mim, eu fiquei em várias apresentações. Fiquei revisando, sabe, a minha carreira, revisando a minha docência, revisando, né, todas as coisas que eu faço, que eu gosto. Então, eu acho que foi uma coisa que, enfim, acho que foi fantástico, tenho certeza que foi para todos os alunos fantástico, também para mim, adorei, né, acho que a Cris também adorou, o Francisco também adorou. Então, eu queria, de novo, agradecer por essa disposição, né, por esse carinho, né, que tu colocaste na tua fala, e dizer que essa coisa de falar rápido ou falar com as mãos é só quem tem paixão, né? E nós só trabalhamos aqui na Fax com pessoas com paixão, nem queremos as outras que nem gesticulam, tá? Então, assim... Que bom! Então, assim, eu queria agradecer a todos que participaram, né? Todos os alunos que estão aí, os professores, também tem outros professores perdidos, aqui a Cris, né, apareceu, o Chico apareceu, mas a todos os professores que participaram. E queria lembrar para vocês que hoje é a nossa segunda noite do Festival Fax, mas que amanhã a gente tem mais, né? A gente tem programação até sexta-feira, e amanhã a gente tem uma palestra bem legal também, que vai falar sobre caos e democracia. E vai ser uma palestra sobre comunicação política e liberdade de expressão, com as convidadas Cândice Carvalho Feio, da Globo News de Nova York, a Núria Saldanha, da CNN Brasil Washington, e vai ser mediada pelo professor Ricardo Cunha. E eu acho que a Cris já colocou ali no chat o linkzinho para horas complementares. Eu posso colocar de novo, ou a Cris coloca ali de novo para nós. E a gente vai encerrando essa noite cheia de Pris, aqui cheia de Priscilas, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. De novo, um abraço enorme para esses meus colegas que estão organizando esse evento. Priscila, tu não sabe, essa galera move céus e terra. Que legal. Na pandemia. A Cris eu conheço e sei o quanto ela é dedicada. A gente trabalhou juntas na SEC, olha, pediu qualquer coisa, ela já está lá agilizada.
que legal todo esse conteúdo que vocês vão compartilhar. Eu recebi o e-mail com toda a programação. E que bom que vocês estão abrindo espaço para o mercado. Parabéns, fico muito feliz. Tá certo, então, gente. Boa noite, prazer em tê-los todos aqui. Obrigada, um beijo, boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.